Nissan Sentra de 7ª geração ou B17. Vale a pena comprar um carro desse hoje como usado? É sobre isso o tema desse vídeo. Vamos fazer todo um levantamento aqui das versões que esse carro já teve aí de 2014 a 2020, lista de equipamentos em detalhes, vamos falar de design interno, externo, acabamento, falar também do consumo médio de combustível, conjunto mecânico, vamos falar também dos preços das principais peças de trocas periódicas preventivas e também comparar o preço desse Nissan Sentra com alguns de seus concorrentes e ver se vale ou não a pena levar um Nissan para sua garagem. Lançado no nosso mercado no segundo semestre de 2013, já como modelo 2014, o Sentra de 7ª geração veio para concorrer com rivais de peso, como o Toyota Corolla e Honda Civic. E o Sentra vinha em 3 versões principais: a de entrada S, intermediária SV e a top de linha SL. E começando pelo design externo desse carro, mais especificamente pela dianteira, na sua primeira versão ele tinha um desenho de carroceria muito bem acertado, com um design voltado para elementos de bumerangue, faróis, grade dianteira, lanterna traseira também com um design voltado para esse tipo de elemento. E o Sentra também vinha baseado no projeto do Altima, que era o sedã grande da montadora. Então aqui podemos observar faróis com elementos em LEDs na parte inferior. Detalhe que esses elementos não são luzes de rodagem diurna, e sim apenas luzes de posição, ou faroletes, que também são utilizados nas lanternas traseiras, dando um ar mais moderno e sofisticado para o modelo. Falando da parte lateral, podemos observar um sedã de porte médio de 3 volumes bem definidos, que podia vir com rodas de aro 16 ou 17, dependendo da versão. Também nas versões top de linha, como a SL e a edição especial Unique, que eu vou falar mais em detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo, também vinha com apliques cromados ali na parte inferior das janelas, também um aplique cromado na tampa do porta-malas, que dava um design ainda mais sofisticado para o Sentra. Que em todas as versões contava com os repetidores de seta, já integrados aos retrovisores, e também uma linha de cintura um pouco mais elevada, que sobe repentinamente quando chega na coluna C, procurando dar um design mais imponente e robusto para os paralamas traseiros. Após o facelift de 2017, essa proposta de design de boomerang foi deixada de lado para adotar linhas mais retas e cantos mais vivos. Com isso, desenhos de faróis, lanternas traseiras, os para-choques, tudo remetendo a esses elementos também foram adotados. Além disso, ganhou uma nova grade frontal dianteira em formato de V, já mais alinhado com o Nissan Maxima, que era vendido na época no mercado norte-americano. Além disso, ganhou paralamas dianteiros mais encorpados, um pouco mais largos, e melhor isolamento acústico para o interior do veículo. E é claro que, como todo bom sedã, o Sentra tem uma boa capacidade de porta-malas. Seja antes do facelift ou depois, a capacidade é dos mesmos 503 litros. Dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. E sempre também contando com banco traseiro bipartido, podendo aumentar ainda mais essa capacidade de carga caso seja necessário. Na parte interna podemos observar que é um carro que preza pelo requinte e boa qualidade dos revestimentos de painel, forros de porta e bancos, utilizando sempre materiais macio ao toque na parte superior do painel, forros de porta, bancos bem confortáveis, diga-se de passagem, um dos grandes destaques de vários veículos da Nissan com relação a isso. Acabamento ali das portas, poderia ser em tecido ou em couro, também de ótima qualidade. E o quadro de instrumentos sempre de ótima visibilidade. E ele é naquele sistema de Always On, ou seja, quando você aciona a ignição, ele já se acende completamente. E isso pode até gerar uma certa confusão, porque nessa hora os faróis, ou luzes de posição ainda não estão acionados. Você tem que ir lá e acionar no comando da chave de seta. Detalhe que os comandos dos faróis vêm ali juntamente com o comando do farol dianteiro de neblina. Mas voltando ao quadro de instrumentos, sempre de iluminação branca, em LEDs, bem clara, de fácil visualização e boa objetividade das informações. Ele não abusa muito dos elementos para
dar destaque, e sim preza pela clareza das informações, com um contagiros grande do lado esquerdo, velocímetro grande do lado direito e as outras informações ao centro. Na parte superior, temos marcadores de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento, e na parte central, a tela do computador de bordo, que na primeira versão, antes do facelift, vinha sempre no modelo monocromático, mas tinha ali todas as informações essenciais necessárias para fazer uma longa viagem. Com detalhe para o econômetro ou consumo instantâneo que ficava sempre presente na parte superior dessa tela, ajudando você a adotar sempre uma condução mais eficiente. Após o facelift de 2017, a grafia dos instrumentos mudou um pouco, e eu diria que até ficou um pouco mais simples, perdeu aquela individualidade do Sentra, né? Perdeu aqueles aros em volta dos mostradores maiores e ficou um quadro de instrumentos mais simples com relação à grafia, parecendo até com alguns Mitsubishi de época. E nas versões até a intermediária SV, ele manteve aquela mesma tela monocromática com as informações do computador de bordo. Já para a versão top de linha SL, ganhou uma nova tela na parte central maior, com mais informações, e agora uma tela colorida de 5 polegadas. E as informações de temperatura do arrefecimento e nível de combustível passaram para os aros externos na parte inferior. Falando do volante, sempre em 3 raios, na primeira versão ele era bem semelhante ao volante do Marti e do Versa, com a diferença que no Sentra você tinha os comandos extras do controlador de velocidade do lado direito e os comandos do computador de bordo do lado esquerdo, assim como os comandos do sistema de som. Lembrando que o controlador de velocidade só estava disponível nas versões com câmbio automático. Mas é um volante sempre de boa pegada, boa empunhadura e com um excelente revestimento em couro para dar mais conforto ao dirigir. Após o facelift, ele ganhou um novo volante totalmente redesenhado, já bem parecido com o do Nissan 370Z. E na parte traseira podemos observar o mesmo padrão de acabamento interno, com bons revestimentos nos forros de porta, bancos muito confortáveis, e também podemos observar um ótimo espaço interno traseiro, com uma distância entre eixos de 2,70 m por uma largura de 1,76 m. Em largura, ele não está entre os maiores da categoria, mas da distância entre eixos sim, é um carro que tem um bom espaço para o banco da frente, ou seja, adultos mais altos não vão ficar encostando o joelho no banco. Em altura, com seus 1,50 m, pode incomodar alguns adultos um pouco mais altos, principalmente pela caída um pouco mais acentuada na parte traseira do teto, mas ainda assim dá para viajar com muito conforto no banco de trás do Nissan Sentra. E falando de lista de equipamentos, vamos falar de cada versão em separado, começando pela primeira versão do Sentra, aquela antes do facelift, ou seja, de 2014 a 2016. Começando pela versão de entrada, que é a S, você tem de série um câmbio manual de 6 velocidades, chave presencial com comandos do alarme, abertura do porta-malas e disparo da buzina. Além disso, ar-condicionado manual, além do computador de bordo, volante multifuncional com controles de áudio, computador de bordo e revestimento em couro, além da direção de assistência elétrica, retrovisores com acionamento elétrico e repetidores de seta, tomada 12 volts no painel, vidros elétricos com função 1 toque para todos os 4 vidros, rodas de liga leve de 16 polegadas com pneus medidas 205/55/16, lanternas traseiras com elementos em LEDs, assim como as luzes de posição dianteiras também com elementos em LEDs. Além disso, vem com faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal, freios ABS, travamento automático das portas com veículo em movimento e um rádio com CD player e leitor MP3 e conexão Bluetooth. Só que esse sistema aqui ele é um pouco mais simples. O Bluetooth só conecta para fazer e receber chamadas. Partindo para a versão intermediária SV de 2014 a 2015, porque a 2016 teve algumas diferenças que eu vou falar já já. Você tem todos os itens que eu falei da versão S, acrescentando o câmbio automático CVT, então aqui não tem opção de câmbio manual, além do ar-condicionado digital automático de 2 zonas, controlador de velocidade com comandos no volante, apoio de braço central traseiro com porta-copos e um rádio com CD player
e display colorido com tela de 4.3 polegadas, leitor MP3 e 6 alto-falantes. Para a versão top de linha SL de 2014 a 15, você tem todos os itens da S e da SV, mais os retrovisores externos com rebatimento elétrico, teto solar elétrico, rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 205/50/17, airbags laterais de cortina, sensores de estacionamento traseiros e um novo sistema de som. É um rádio com tela de 5.8 polegadas, um pouco maior do que o rádio lá do SV, CD player, 6 alto-falantes, além de vir com sistema de GPS integrado, conexão Bluetooth, tanto para chamadas quanto para ouvir as suas músicas, e também vinha com câmera de ré. No ano de 2016, as versões SV e SL passaram a vir com controle de tração e estabilidade de série. E a SV ainda ganhou a mais um novo sistema de som, que é o Nissan Connect, com tela de 5.3 polegadas, que acrescentava conectividade com aplicativos de smartphone e comandos por voz. Então, um sistema mais atualizado para esse ano de fabricação. Também nessa época foi lançada a série especial Unique, que era baseada na top de linha SL, só que com alguns detalhes diferentes, né? Como por exemplo, já vinha com controles de tração e estabilidade, o sistema de som Nissan Connect e também contava com sistema anti-esmagamento para os vidros elétricos, alarme volumétrico com sensor ultrassom que não tinha em nenhuma outra versão do Sentra, acabamento interno em tons claros, né, na cor Beige Grid, bancos em couro também nessa cor e as soleiras das portas iluminadas, também exclusivas dessa versão com a inscrição Sentra, além dos tapetes e rodas também exclusivos. E essa versão Unique só estava disponível na versão branco Diamond perolizada. Vou falar de todas as cores do Sentra também um pouco mais à frente. Falando agora da versão pós-facelift de 2017 a 2020. Aqui todas já vinham com câmbio automático CVT, então nenhuma vinha com câmbio manual mais. Começando pela versão de entrada, que é a S, fabricada de 2017 a 2020, tinha tudo disponível antes do facelift, mas naturalmente o câmbio CVT, controles de tração e estabilidade, que também vieram para essa versão, assim como retrovisor fotocrômico, rádio com display de 5 polegadas, sensores de estacionamento traseiros e faróis de acendimento automático. A versão SV de 2017 a 2020 ganhou tudo que eu falei na S, mais as rodas de aro 17 com novo desenho, câmera de ré, bancos em couro e sistema de som Nissan Connect, sendo que esse sistema de som ficou só até 2018, depois ele foi atualizado. Na versão SL, top de linha de 2017 a 2020, tinha tudo que eu falei anteriormente das outras versões, mas o banco do motorista com ajustes elétricos tanto para assento quanto para ajuste da lombar. Sistema de som passou a vir assinado pela Bose, de melhor qualidade sonora, com 4 alto-falantes, 2 tweeters e 2 subwoofers. Quadro de instrumentos exclusivo, né? Sistema Fine Vision, como era chamado pela Nissan na época, com tela TFT de 5 polegadas. E ele ganhou também o pacote Safety Shield, também chamado pela montadora assim, e era um pacote de vários itens voltados para segurança. Contava com alerta de ponto cego, alerta de colisão frontal e de tráfego cruzado traseiro. Além disso, vinha com retrovisor interno com bússola, ali mostrava, né, a direção que você estava indo no momento, novas rodas de aro 17 polegadas com design esportivo, também exclusivo da versão SL, e os faróis passaram a vir com projetor para o foco do baixo e elementos em LEDs também. As versões SV e SL de 2018 em diante passaram a vir com um novo sistema de som, agora era uma central multimídia chamada de Nissan Multi-App, com tela touchscreen de 6.2 polegadas, leitor de DVD, memória interna de 2.2 GB, o que possibilitava você baixar aplicativos direto da loja na memória interna dessa central multimídia, internet integrada, comandos por voz, conexão Bluetooth, além do navegador de GPS integrado e câmera de ré. Então um sistema muito mais completo e atualizado aí para a linha 2018 em diante. Falando das cores disponíveis, na primeira versão, né, antes do facelift, o Sentra podia vir nas cores preto premium sólida, além das metálicas prata classic, azul grafite,
bege, cinza Oxford e finalmente tinha a opção de branco Diamond perolizada exclusiva da Unique. Após o facelift de 2017 a 2020, o Sentra manteve todas essas opções de cores, mas não tinha a opção de branco perolizado, que era exclusivo da Unique. Mas ele ganhou uma nova cor, que é a vermelha. Falando em conjunto mecânico, o que vem ali embaixo do capô, em todos os Sentra de 7ª geração vinham com uma opção de motor apenas, que é o MR20DE 2.0 aspirado, que já tem um vídeo completo falando só sobre o projeto desse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas aqui ele sempre entrega 140 cavalos de potência com 20 kgfm de torque, independente do combustível que estiver utilizando. Isso aí é de praxe em vários veículos da Nissan. A calibragem da montadora é dessa forma. Assim, ele é suficiente para empurrar os 1.348 kg em ordem de marcha, que pesa, por exemplo, a versão mais equipada, que é a SL. Ainda entregando uma boa relação peso-potência de 9,6 kg por cavalo. Então, é um carro de desempenho bem satisfatório. Nessa linha B17, a 7ª geração do Sentra, esses motores passaram a vir também com o sistema Flex Start da Bosch, que dispensa aquele tanquinho de partida frio. Agora tem toda uma galeria ali separada para pré-aquecimento do combustível. Caso esteja utilizando etanol, e a temperatura ambiente esteja muito baixa, ele vai fazer o pré-aquecimento desse etanol para facilitar essa primeira partida do dia. Falando do câmbio CVT, ele é no modelo Jacto Xtronic, mais comercialmente conhecido aí na Nissan, de código JF015E. É um câmbio sempre suave, com relação à progressividade nas acelerações, nas retomadas de velocidade, e aqui ele não tem simulação de marchas, ele tem sempre um comportamento mais raiz de um CVT. Então você quer desempenho, ele vai jogar o giro lá acima dos 5.000 RPM e vai ficar ali enquanto você estiver com o pé embaixo. Tirou o pé, ele volta lá para baixo de novo, lá para os 1.800, 2.000 RPM para voltar a economizar combustível. Além disso, ele não tem essas funções de trocas de marchas simuladas, mas ele conta com um botão lateral de bloqueio de overdrive, que vai manter o giro mais elevado para favorecer uma retomada de velocidade, uma ultrapassagem um pouco mais rápida, deixando esse motor já um pouco mais cheio e preparado para uma resposta rápida. Também tem a posição L no câmbio, que tem uma função bem semelhante, ou para situações que você precise de um pouco mais de freio motor, você também pode utilizar. Em suspensão, você tem um conjunto que se equilibra muito bem entre conforto e estabilidade, tudo na medida certa. É um carro que curva com segurança, com tranquilidade, mas ainda assim passa bom conforto para os ocupantes, mesmo nas versões com rodas de aro 17. Claro que, como em qualquer carro, o Nissan Sentra também tem alguns pontos de atenção que valem ser mencionados. Por exemplo, os primeiros ali de 2014 a 2016 tem mais relatos de falhas no eletroventilador, geralmente ocasionado por desgaste mais prematuro das escovas desse motor elétrico, que simplesmente para de funcionar. Então, nessa situação, ele pode passar por problemas de superaquecimento. É importante verificar se a unidade que você está olhando para comprar não está passando por isso. Deixe ele ali funcionando alguns minutos na marcha lenta, observe se ele vai acionar tanto a primeira velocidade do ventilador quanto a segunda. Se você ligar o ar-condicionado, mesmo com a temperatura baixa, ele já tem que acionar a primeira velocidade. E depois, com a temperatura mais alta, ele vai acionar a segunda velocidade se você tiver com ele parado ali na marcha lenta. Algo para verificar. Também o câmbio CVT tem que passar pelas trocas de óleo preventivas, como manda o manual do proprietário, senão ele pode também passar por problemas de superaquecimento. É algo a se verificar. Por isso que é muito importante, quando você estiver olhando um carro desse para comprar, fazer uma boa avaliação mecânica para ver se o dono anterior cuidou bem, se trocou o óleo no prazo correto, óleo de motor também, se usou o óleo especificado no manual do proprietário e fez todas as revisões preventivas necessárias para você não ter um gasto muito elevado lá no futuro. Também é importantíssimo verificar toda a documentação. Já pensou pegar um carro desse, depois descobrir que ele tem alguma restrição judicial, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferir para o seu nome?
Importantíssimo também verificar toda a parte estrutural para ter certeza que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode inclusive comprometer sua segurança a bordo, dificultar uma cotação de seguro e até dificultar a revenda futura. Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados numa checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e também no QR Code, olha só, para você que está me vendo pela televisão, eu sei que tem muita gente que me assiste pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas falando aqui de consumo de combustível, como que é esse sedã médio com motor 2.0, né? Vamos pegar, por exemplo, a versão de entrada primeiro, com câmbio manual. Na cidade, conforme dados oficiais, ele alcança 7,2 km por litro com etanol e 10,5 com gasolina. Na estrada, 8,7 no etanol e 12,9 na gasolina. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, na prática, na estrada, dá para conseguir números um pouco melhores do que esses aí. Já na versão com câmbio automático, até 2016, as médias, por exemplo, aqui da versão top de linha SL, né, que é a mais pesada, variam de 6,9 a 10,2 km por litro dentro de cidade, abastecido com etanol ou gasolina, respectivamente. E de 9,1 a 12,9 km por litro na estrada também, respectivamente. Após o facelift, esses números mudaram ligeiramente. Na cidade faz de 6,7 a 9,9 km por litro e na estrada 9,1 km por litro com etanol, 12,7 com gasolina. E uma das justificativas para esse consumo ligeiramente mais elevado pode ser o próprio peso em ordem de marcha, né? Antes do facelift, um Sentra SL pesava 1.348 kg. Após 1.360, um acréscimo de 12 quilos. Pode ser que seja por isso, né? Porque o aumento de consumo foi bem imperceptível, bem sutil, então na prática você não vai notar grandes diferenças assim. Falando em segurança a bordo em caso de colisão, o Nissan Sentra nunca foi testado pelo LATI NCAP, né, que é o órgão que testa os veículos para o nosso mercado aqui. Mas ele foi testado pelo NTHSA, né, que testa os veículos para o mercado norte-americano. Em duas oportunidades aqui principais que eu peguei, olha, em 2014 ele obteve 4 estrelas de 5 possíveis no teste, indicando um bom nível de segurança. E esse nível se manteve quando ele foi testado novamente em 2017, também 4 estrelas de 5. Então, é um carro sim considerado bem seguro nessas condições. Falando de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Sentra de 7ª geração? Peguei aqui de exemplo a versão top de linha SL, motor 2.0, câmbio CVT, ano 2014. Peguei o primeiro ano aqui desse Sentra para podermos exemplificar alguns preços médios que eu obtive aqui na internet. Lembrando que todos esses valores que eu disser foram cotados em junho de 2025. E, começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que eu encontrei aqui por R$ 270. Lembrando que, para todas essas peças que eu falar, eu vou deixar os meus links de afiliado na descrição, no comentário fixado, caso você queira ir lá, verificar como é que estão os preços na data que você estiver assistindo esse vídeo, ou se também já tiver um carro desse e precisar comprar alguma coisa, considere utilizar nossos links de afiliado, que você vai estar ajudando também, apoiando e financiando o nosso trabalho. Mas passando agora para o par de discos de freio dianteiros da Fremax, encontrei aqui por R$ 459. O kit de velas de ignição da NGK encontrei por R$ 574. São mais caras mesmo porque usam eletrodo com composto de platina, que também tem uma maior durabilidade. Então esses kits de velas sim geralmente se pagam no longo prazo. Falando dos pneus, nessa versão usa as medidas 205/50/17. Eu encontrei os Pirelli Cinturato P7 por R$ 3.538 os 4 pneus. Óleo de motor, esse MR20DE pega 4,4 litros considerando a troca com filtro. Então contei 5 litros de um Castrol Magnatec API SN viscosidade SAI 5W30, que é exigida aqui para esse ano de fabricação. R$ 270 os 5 litros. Correia de acessórios da Gates encontrei aqui por R$ 79, sem tensor incluso, preço só da correia.
O kit de corrente de distribuição não vai entrar nesse somatório, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva. Já os filtros, todos aqui eu cotei da Male, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 65, filtro de óleo 26, filtro de combustível 25 e o filtro de cabine R$ 27. Os 4 amortecedores encontrei da Cofap, modelo Turbogás, R$ 1.389, preço até razoável se tratando de um sedã médio. Já para a troca de óleo do câmbio CVT, aqui temos que considerar a capacidade total dessa transmissão, que é de 8 litros. Então cotei 8 litros de um óleo genuíno Nissan, especificação NS3, que é exigida também aqui para o Sentra. Ficaram em R$ 1.158. E também cotei um filtro genuíno Nissan, porque de nada adianta você colocar óleo novo e continuar com o filtro velho, né? Mas aqui o preço também é acessível, R$ 94. Então, somando essas cestas de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 7.974. Claro que temos alguns vilões aqui nessa manutenção, né? Os pneus, em torno de R$ 3.500 para trocar os 4 de uma vez, kit de velas, mais de R$ 500. Então, claro que tem custos um pouco mais elevados, mas é um carro de excelente confiabilidade mecânica, se pegar um bem cuidado, daí a importância de fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Talvez no primeiro momento você vai lá, troca o óleo de motor com filtro, mais para frente vem os 2 pneus, depois vem um kit de velas. Então, esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Tenha isso em mente, você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Mas falando aqui do preço de mercado do Nissan Sentra e falando de alguns concorrentes também, temos um dado curioso para passar para você. Olha só que interessante. Quando esse carro era 0 km, vamos pegar o 2014, o primeiro aí dessa 7ª geração. Um Sentra SL, com todo aquele nível de tecnologia embarcada, né, que acabamos de ver, versão top de linha, custava R$ 73.092. Preços aqui cotados em março de 2014, conforme a tabela FIPE. Por que março? Porque esse foi o último mês que esteve em linha o Corolla de 10ª geração, que é o mais plausível da gente comparar com esse Sentra 2014. Se for comparar com o Corolla 2015, o preço é bem mais elevado. Só para você ter uma ideia, um Corolla fabricado em 2014, mas modelo 2015, que já era o 11ª geração, na versão top de linha Altis, custava R$ 93 mil aproximadamente 0 km. Então não dá muito para fazer esse comparativo. Vamos comparar com o Corolla fabricado até março, né, que era o de 10ª geração. Também na versão top de linha Altis, estava avaliado em R$ 80.850. E na Honda tinha também o Civic, né, de 9ª geração. Pegando também a versão top de linha, o EXR, já pós-facelift, estava avaliado em R$ 82.522. Então, 0 km, o Sentra já era mais barato, já tinha um preço mais acessível. A Nissan, claro, né, tinha que dar os seus pulos para tentar brigar ali no mercado, tentar vender um pouco mais de Sentra, né? Competir com o Corolla e Civic nunca foi fácil. Então, era dessa forma. E olha só que curioso, hoje, como usado, agora os preços são de junho de 2025. Esse mesmo Nissan Sentra SL 2014 está custando, conforme a tabela FIPE, R$ 53.870. Então, basicamente, nesses pouco mais de 11 anos em linha, o Sentra caiu R$ 20 mil. Guarda esse número. Agora, falando do Toyota Corolla, versão Altis, o mesmo Corolla 2014, hoje está avaliado em R$ 72.822. Percebeu? O Corolla caiu R$ 8 mil em 11 anos. Caiu bem menos do que os 20 mil do Sentra. Agora o Civic XR hoje está avaliado em R$ 74.405. Ou seja, ele também caiu próximo de R$ 8 mil no mesmo período. Então, podemos observar que o Sentra, sim, desvalorizou bem mais do que um Civic e um Corolla. Mas, por um lado, isso é bom. Para você adquirir um carro desse hoje, relativamente falando, ele está bem mais acessível do que os seus principais concorrentes. Naturalmente, ele vai ter uma revenda um pouco mais difícil, mas se você não se importar muito com isso, pode ter um baita sedã médio na sua garagem, com muita tecnologia embarcada, bom nível de conforto a rodar, acabamento primoroso e pagando muito menos.
o que você faria? Compraria um Sentra, um Corolla ou um Civic? Comente aqui a sua opinião. E se você gostou desse vídeo mais em detalhes, um dossiê mesmo sobre esse sedã médio aí do nosso mercado, eu te convido também a deixar o seu comentário aqui, deixar a sua opinião. Se várias pessoas gostarem desse formato de vídeo, eu posso trazer mais outros de outros veículos no futuro aqui também, falando em detalhes. E se você quer ver mais vídeos nesse formato agora, eu já fiz um outro, olha, eu vou deixar aqui a playlist para você conferir lá depois. Tem muita informação interessante sobre outro veículo aí do nosso mercado. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.